Mas muita gente acaba cultivando no seu coração como que uma promessa que, no fundo, ninguém nos fez. Uma promessa que Cristo, em nenhum momento, dirigiu a cada um de nós. Cristo ele não promete uma vida de conforto, uma vida sem dificuldades a absolutamente ninguém, né? E aí, ele certamente não fez a mim, nem a ti, nem a cada um que está aqui presente, também não fez à igreja. Ele nunca prometeu um mar tranquilo para a gente. Pelo contrário, ele anunciou para aqueles que queriam segui-lo, para carregar a sua cruz de cada dia, negarem-se a si mesmo e então segui-lo, né? Precisamente porque a vida do cristão, ela deve ser uma imitação de Cristo. Esse é o nosso objetivo. A santidade é precisamente configurar-se pouco a pouco e cada vez mais a Cristo, é imprimir o rosto de Cristo em nosso coração. E ele nos disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós o mundo odiou a mim. Então, se Cristo sofreu tormentos, perseguições, incompreensões, o cristão que quer se assemelhar a ele não tem como não sofrê-los. E ele nos adiantou isso, né? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Na imitação de Cristo, tem uma frase que nos ajuda a entender um pouco essa realidade, né? Não prometas a ti o que Cristo não te prometeu. Então, muita gente acaba criando algumas ilusões para si mesmo, né? Acaba mentindo para si mesmo. Muita gente acaba colocando como que um ideal de vida a ser buscado e que parece que não está tudo certo ainda, se eu não alcancei uma vida de conforto. Não prometas a ti o que Cristo não te prometeu. Agora, o que ele prometeu, tenha certeza que se dará, tenha certeza que se realizará. Então, no Evangelho, Cristo, ainda que em meio a essa grande tormenta, essa grande tempestade, ele estava dormindo. Basta estar na companhia de Cristo para nos sentirmos seguros. Mesmo em momentos de escuridão, de perturbação, de tentação, de provação, se nós temos consciência que Cristo está conosco, que sim, Ele está, nós, sim, encontraremos a paz que Cristo concedeu aos discípulos após Ele levantar-se do barco e bradar contra os ventos até eles o obedecerem. A consciência de que Deus está conosco. E essa insegurança que nós tanto experimentamos em nossa vida diante das dificuldades, quando não vemos soluções humanas para isso e para aquilo, se dá precisamente quando a nossa fé enfraquece, que é exatamente aquilo que aconteceu com os discípulos, que é exatamente aquilo que aconteceu com São Pedro naquela outra tempestade, onde eles estavam sozinhos, sem Cristo no barco, e de repente sobe a tempestade, Cristo caminha sobre as águas até aquele barco, tem aquele medo, o que é que está acontecendo aqui, e aí Simão Pedro resolve arriscar-se e ir até Cristo, né? E ele começa a dar passos, ele começa a andar sobre as águas. Ele começa, enquanto ele tem olhos fixos em Jesus, enquanto a sua fé está realmente iluminada, realmente aquecida pela consciência da presença de Cristo, Pedro ele caminha sobre a tribulação, sobre a tempestade, né? Mas tão logo Pedro ele desvia o olhar para as ondas, ele começa a afundar. E ele grita essa mesma frase, né? Senhor, salva-me. E Cristo, tão logo escuta aquele grito, estende a sua mão e salva Simão Pedro e repreende por causa da sua falta de fé. Então, quando a nossa fé esmorece, vem-nos o medo. Convencer-se de que Deus está ao meu lado. Por isso que, antes da meditação, nós rezamos, né? Creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Essa mesma oração a gente pode fazer em qualquer momento do dia, né? No nosso trabalho, diante daquela notícia ruim que acabamos de receber, se nós fechássemos os nossos olhos e repetíssemos isso, né? Creio firmemente que estás aqui, ainda nessa tribulação, ainda nessa tormenta que eu estou começando a viver, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Que segurança isso nos dá, né? Essa consciência que Cristo está sempre ao nosso lado. E Ele sabe precisamente o que nos acontece e precisamente aquilo que vai nos fazer vencer. Segurando a mão de Cristo, tudo aquilo que nós passamos acaba se tornando algo bom para a gente, né? Se for necessário, Cristo ele irá censurar os ventos, né? Ele irá fazer com que a tempestade se acalme, os ventos parem de bradar contra nós. Trará uma bonança aos mares da nossa vida. E aí Santa Teresa dizia, no Livro da Vida,
Confie em sua bondade, porque Cristo nunca falhou com seus amigos. Que é a grande dificuldade que nós temos diante das tribulações, né? A gente não consegue ver que, ainda que em meio àquelas tormentas, Cristo está ao nosso lado e que elas surgem não por uma permissão de Deus para nos fazer sofrer, para, digamos assim, nos castigar. Se Deus ele permite as dificuldades da nossa vida, os nossos sofrimentos, é precisamente para podermos vencê-los e sairmos fortalecidos de cada uma dessas coisas, né? Se eu confio na bondade de Deus, na bondade de Cristo, que paz eu tenho em meio às tribulações, né? Aquela confiança e a consciência também de que Cristo ele não falha com seus amigos, dizia Santa Teresa, né? E eu volto para essa imagem de Cristo adormecido, né? Que é um pouco curioso. Como é que alguém consegue dormir em meio a uma tempestade, né? E o pessoal gritando e o barco sendo inundado, como diz o Evangelho. E aí, os padres da igreja, os primeiros autores assim do cristianismo, eles viram no Cristo que dormia na barca uma imagem da nossa frieza espiritual, como se Cristo ele habitasse em nosso coração, de fato, quando estamos na graça de Deus, como fomos batizados, Cristo, a Trindade inteira habita em nosso coração, mas se nós não alimentarmos cada vez mais o nosso trato com Cristo na oração, nós não cultivarmos a presença dos sacramentos, a frequência dos sacramentos, não buscarmos crescer em virtudes, essa presença de Deus em nós, ela acaba esfriando. Se nós não nos dermos conta, por exemplo, de lutar não só contra o pecado mortal que mata a presença de Deus em nós, mas contra o pecado venial que vai pouco a pouco ferindo a nossa relação com Deus, né? Então, o Cristo adormecido era símbolo, segundo esses autores, dessa frieza espiritual, da graça que adormece em nós quando vamos deixando de rezar, deixando de fazer penitência, de ir à missa, de nos confessarmos com frequência, e de repente tudo parece levantar-se contra nós. Eu vi um vídeo engraçado uma vez, era um testemunho de um padre, né? A pessoa vem desabafar pelos problemas que ela vem enfrentando. Padre, estou com um problema em casa, problema no trabalho, tem se levantado isso, apareceu doença, tal, e eu não estou conseguindo dar conta disso, daquilo. E aí, a grande resposta que ela alcança, que ela consegue chegar depois de muito discernimento é: eu tenho certeza que jogaram um feitiço contra mim. Só que assim, aí a gente começa a conversar com a pessoa, né? Tá, mas me conta aí, como é a sua vida espiritual? Você não está dando conta de nada, tá... Tribulação, não tenho força para nada, tal. Mas e aí, me conta, sua vida espiritual. Você tem vindo à missa no domingo? Padre, de vez ou outra, quando dá, tal, porque eu sou muito ocupado, tal. Ah, tá, ok. Você costuma rezar diariamente, ler a Bíblia, rezar um terço? Vez por outra eu rezo, tal, alguma coisa assim, tal. E se confessar? Não, padre, eu estou vindo hoje, mas a última vez faz uns 10 anos atrás, tal. E aí, a pessoa, ela simplesmente chega na conclusão que tudo aquilo está dando errado, simplesmente porque jogaram um feitiço nela, né? Que ela nem sabe quem foi, mas só pode ser isso. Está tudo dando errado, só pode ser um feitiço que jogaram contra mim, né? Mas simplesmente ela esquece que a força que ela obteria para estar de pé diante dessas tribulações, aquela luz interior que ela teria para encontrar soluções para os seus problemas, ela simplesmente está renunciando a tudo isso quando ela renuncia a rezar, a ir à missa, a buscar uma intimidade com Deus, né? E é sempre muito mais fácil terceirizar a culpa para o demônio, né? Ele existe, ele atenta contra nós, mas, dizia Santa Teresa, né? Quem não reza não precisa de demônio para tentá-lo, porque já fazemos todo o papel. Então, aí o padre no vídeo ele falava, né? Tem macumba pior do que essa, do que não rezar, não ir para a missa, sei lá? Não tem, né? Então, não precisa se preocupar com macumba se você antes não faz isso e não faz aquilo, né? Não tem coisa pior do que essa, você está renunciando a todos os auxílios que Deus tem para te dar para você superar qualquer coisa. Então, de repente, se a gente vive assim, tudo parece levantar-se contra nós, né? Quando nós nos tornamos indiferentes e frios para com Deus, a nossa vida vira literalmente uma grande bagunça, perdemos o controle do nosso barco e nos enchemos de medo. E aí, quem teme a Deus, ele não teme nada. Quem teme somente a Deus, ele não tem medo de absolutamente nada. Mas quem não teme a Deus, ele tem medo de tudo. O cara ele fica completamente ansioso com qualquer coisa. Ele fica inseguro com absolutamente tudo, porque ele não teme a Deus. Quem não teme a Deus, teme qualquer coisa. Perder o emprego, a saúde, a segurança. Mas quem teme a Deus, não teme mais nada.
porque ele consegue enxergar, até mesmo nas dificuldades, a providência divina, que faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam, como diz São Paulo. Então, repetindo, né? O Cristo adormecido, para esses autores, era como que sinal dessa frieza espiritual, dessa tibieza. E precisamos, então, fazer precisamente como os discípulos, né? Olhar para o Senhor e clamar: Senhor, salva-nos, né? Precisamos acordar o Senhor com a nossa vida de oração. Precisamos gritar diante dele, clamar diante dele, para que essa presença de Deus em nós se desperte. Não porque ele foi fraco e adormeceu, mas porque nós fizemos com que essa presença fosse pouco a pouco perdendo força, né? E aí, esse grito dos apóstolos é precisamente esse grito que nós dirigimos a Deus na oração, né? Esse recorrer com essa entrega total a Deus na nossa vida de oração. Então, ganharemos força para passar por cima das dificuldades e tempestades da nossa vida. São Paulo, na carta aos Romanos, ele encorajava aqueles cristãos de Roma que estavam passando por uma perseguição tremenda, assim, coisa incrível, não tem nem como descrever o tormento que os romanos estavam passando naquela época, em que Paulo escreve para eles, né? E ele diz: se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai listando tudo aquilo que para a gente é, digamos assim, o final da nossa vida, aquilo que vai acabar com a nossa vida. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todos os medos que a gente tem, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou.